Bom dia aos colegas, bom dia a todos que acompanham esta sessão. Cumprimento servidores, suas representações que acompanham a sessão no dia de hoje. Quero começar dizendo que o vereador Fábio não teve a oportunidade de concluir o pensamento dele, mas acho que o vídeo foi autoexplicativo, né? E quero aproveitar para ajudá-lo, tendo em vista que, evidentemente, tratava-se do pequeno expediente, e o presidente, de forma regimental, sabe que não se pode estender para além do tempo estabelecido pelo próprio regimento. Mas dizer ao vereador Fábio que eu entendi plenamente a sua mensagem, acredito que o povo de Aracaju entendeu, que nós precisamos garantir, primeiro, que a casa tenha condição de definir, a partir das votações que faz, a utilização dos recursos orçamentários. E que nenhum prefeito, nenhuma prefeita, nenhum administrador tenha a prerrogativa de desfazer aquilo que se aprova aqui, porque a lição vestibular da criação de parlamentos foi exatamente para direcionar os recursos públicos. Quando um gestor invoca o poder de modificar a seu bel prazer o orçamento, ele ataca a história dos parlamentos. A fala que a então vereadora Emília Correia colocava ali é perfeita. Nós não podemos ter um poder executivo que encaminha uma peça orçamentária para a casa pedindo, como aqui já foi aprovado, viu? 80% de condição de remanejamento sem a ouvida do parlamento. Ou seja, é melhor não ter avaliação parlamentar sobre orçamento, não é? Então, nós temos que ser muito cautelosos com isso, evidentemente compreendendo as margens que precisam existir para que o executivo possa se movimentar, isso é da natureza. Agora, com os limites necessários para que um poder não se sobreponha ao outro. Então, vereador Fábio, parabéns. Acho que, embora Vossa Excelência não tenha podido falar, seu vídeo foi autoexplicativo. Cobraremos coerência no momento oportuno. Mas quero, presidente, começar aqui a minha fala manifestando, continuar, né, a minha fala, manifestando minha inteira solidariedade aos meus colegas, professores e professoras do município de Nossa Senhora do Socorro, que acabam de ter a sua carreira totalmente dilacerada, totalmente destruída por uma iniciativa do Executivo Municipal, que aprovou na Câmara Municipal na última semana praticamente a destruição de uma carreira que foi instituída com muita luta, de uma carreira que vinha contemplando os anseios dos professores naquilo que se refere à valorização profissional, uma carreira que se demonstrou viável, porque vem sendo praticada há inúmeros anos, sem nenhum atropelo para o orçamento municipal, e terminamos por ver agora essa destruição. Aliás, há uma iniciativa orquestrada entre alguns administradores municipais no sentido de inviabilizar a valorização profissional do magistério. É uma vingança que a gente precisa entender de onde ela vem. Então, aqui eu quero manifestar meu repúdio à iniciativa que levou à destruição da carreira do magistério, que eu acompanhei a construção e a instituição, eu consegui comprovar, junto com meus colegas, que é possível ter uma carreira que valorize, sem prejudicar o erário, e agora a gente tem que assistir à destruição. Meu repúdio àquela iniciativa e minha integral solidariedade aos professores e professoras do município de Nossa Senhora do Socorro, que constrói cotidianamente a educação daquele povo. Eles passarão, nós passarinhos. Quero também, quero lembrar, semana passada eu tive que fazer isso aqui em relação aos colegas de Candidato de São Francisco. Falo isso porque nós estamos vivendo um momento também de discussão do serviço público, dos direitos dos servidores públicos aqui na casa. Temos tido a oportunidade de dialogar com os colegas do serviço público, e a gente quer sempre aqui dizer que a luta que nós temos que travar é para valorizar os servidores públicos que mantêm o funcionamento da máquina administrativa. Mas quero também, senhor presidente, falar sobre domingo passado. Domingo passado foi mais um dia de luta, povo na rua, no Brasil inteiro, dando um recado que eu queria aqui explicar para a população que nos acompanha. Um recado que diz não a mais uma tentativa de setores da política nacional de tratar a pão de ló o crime.
Aliás, eu colocaria no plural, tratar a pão de ló os crimes e os criminosos. Porque essa tentativa que estão chamando de dosimetria, na verdade é um nome jurídico, é um nome bonito, é um nome técnico, para mais uma iniciativa, mais um passo que setores da política tentam dar para acobertar o crime organizado desse país, para acobertar as facções criminosas. O nome tem que ser dito. Não se trata apenas, aqui eu quero dialogar com a população, não se trata apenas de buscar anistiar os criminosos que tentaram derrubar a democracia, tentando assassinar representantes do poder instituído, destruindo patrimônio público, tendo ações criminosas que intentavam explosões com bomba, derrubada de ônibus, ataque a policiais no dia que tentaram dar o golpe. Não se trata apenas de anistiar esses criminosos, não. A dosimetria, porque ficam colocando como se fosse uma tentativa de diminuir a pena para os líderes do crime e aqueles que seguiram suas ordens. Não é isso. Quem conhece de criminologia, quem entende do ordenamento jurídico penal nacional, tem analisado e mostrado que essa iniciativa que está em andamento no Congresso Nacional, que eles estão chamando de dosimetria, na verdade, vai abrir as cancelas para colocar do lado de fora da cadeia os líderes do crime organizado desse país. É isso que tem que ser dito. E nós fomos à rua dizer que não apoiamos isso. Não apoiamos esse tipo de iniciativa. Que fique sobre as costas de quem defende esse tipo de iniciativa o crescimento da criminalidade nesse país. Porque, vejam, recentemente a gente conseguiu fazer avançar na ampliação das penalidades contra as facções. Tem setores da política que não ficaram satisfeitos. E aí colocam agora, sob o título de dosimetria, essas iniciativas que visam desapenar o crime organizado. Não sem a resistência popular. Resistiremos. Agora vejam como é engraçado. Ao mesmo tempo em que tentam fazer isso, tentam também trazer de novo um debate que tem sido feito amplamente e superado, que é o debate da redução da maioridade penal. O recado é muito óbvio que esses setores, os setores conservadores aqui da política, têm dado. Qual é o recado? O recado é que, para os crimes do colarinho branco, que ficam escondidos ali na Faria de Lima, para as facções criminosas que financiam muitas ações de muita gente, para o crime organizado, o tratamento é um tratamento cuidadoso. Agora, para a população de periferia, para os pequenos crimes que ocorrem no cotidiano, para as crianças negras, a gente quer endurecer cada vez mais. Porque a redução de maioridade penal, a gente sabe que tem um endereço muito certo. O objetivo qual é? Agora, para o crime organizado, é isso. É dosimetria. Inclusive, passam a usar um termo que é do mundo jurídico, que dá uma aparência de coisa bonita e que leva a entender que é para anistiar os criminosos do 8 de janeiro. Não é só isso. É muito mais do que isso. É para criar a liberalidade sobre o crime organizado. Não sem a nossa resistência. Eu vou deixar o assunto que eu ia tratar para o próximo momento, porque eu quero aqui também fazer um pouco, agora dialogando com o vereador presidente, nesse momento está presidindo, uma análise da necessidade que nós temos já aqui na casa, termos um diálogo voltado para os interesses populares. Fiquei muito tocado com a fala do vereador pastor Diego, quando disse que, a partir de um episódio que ele aqui ilustrou, eu não estou nem sabendo ao certo do que se trata, votará contra todas as emendas à LOA oriunda da oposição. Eu integro a oposição. E eu quero dizer ao vereador pastor, dialogando muito fraternalmente com Vossa Excelência, que não farei isso com os projetos de Vossa Excelência, emendas, projetos, porque, embora nós estejamos em campos diferentes, divergentes, eu sempre saberei reconhecer as iniciativas de Vossa Excelência que sejam benéficas ao nosso povo. Eu fui eleito para apreciar aqui os projetos sem analisar primeiro a assinatura do autor, é analisar o conteúdo.
qual que é, se interessa ou não a população. Estou aqui, inclusive, dialogando com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a autonomia para, no seu mandato, fazer o que achar melhor, mas quero dizer que, nesse aspecto, também divirjo de Vossa Excelência. Analisarei, continuo analisando do vereador Lúcio, de Vossa Excelência, da vereadora Moana, de toda a bancada da situação. Vou analisar com cuidado e até com carinho as iniciativas, porque reconheço no trabalho de cada um de vocês o esforço para empreender o interesse da população. Não parto do pressuposto de que o interesse da administradora de plantão é superior ao interesse do povo. E não parto do pressuposto de que a vingança ela é princípio para definição do meu voto. Apelo até para o seu espírito cristão, porque eu também sou da oposição e fiz aqui emendas à LOA. O Cristo nos ensinou a perdoar o próximo. Se alguma coisa incomodou, eu acho que tem que reagir. Eu reajo sempre. E reajo, às vezes, de forma dura, de forma proporcional, mas de forma dura. E, agora, nunca, pelo interesse do povo, eu nunca vou deixar de analisar uma proposta, porque ela veio da situação, sendo eu oposição. Porque eu acho que isso não ajuda a construir a política. Eu sei que Vossa Excelência vai repensar isso. Agora, se isso for orientação para a bancada, eu quero dizer que essa é uma boa desculpa. Disse, quando Vossa Excelência acabou o discurso, uma boa desculpa para não se dar o trabalho de analisar o que a oposição produz para contribuir, para melhorar os projetos que vêm do Executivo. Esse é o papel da oposição. Que pode, claro, eu aqui já vi tratorarem iniciativas minhas pelo simples fato de eu ser líder do governo, quando eu aqui era líder do governo. Já vi assistir e sobrevivi a tudo isso. Agora eu, como parlamentar, não ocuparei a tribuna e não agirei nunca como parlamentar, avaliando o projeto em função da sua assinatura autoral, se é da oposição, se é da situação. Analisarei o conteúdo. Se beneficia o povo, terá meu voto favorável. Ah, mas Irã, esse projeto foi feito por um vereador que lhe ataca o tempo inteiro. Responderei aos ataques. Responderei com altivez, com dureza proporcional quando for necessário, mas não deixarei de considerar o conteúdo que aquele ou aquela parlamentar apresentarem. Porque, na verdade, a gente tem que avaliar o que interessa ao povo. E é isso que continuarei fazendo aqui. E sei, vereador Pastor, que Vossa Excelência tem isso também como princípio. Por isso, estou tendo a liberdade de dialogar com Vossa Excelência e pedir que repense até dentro do espírito cristão e natalino que nós estamos vivendo, porque o perdão tem que ser a tônica. Não é assim que os cristãos todos aprendem, é assim que temos que praticar. Mais prática, mais ação, para que Cristo se sinta contemplado por todos nós. Vou procurar ser rápido, quero apenas destacar aqui algumas coisas antes de irmos para a votação. A primeira delas é que, para mim, ficou muito evidente que havia um procedimento já definido pela bancada que dá apoio à administração municipal aqui, por não analisar as emendas da oposição e ter um critério de rejeição antecipado, o que eu acho muito ruim. Não discuto a legitimidade, porque isso pode ser um encaminhamento que se tira, e nós vivemos isso. Eu já vivi isso aqui no parlamento em outros momentos, já vivi em outros lugares. Agora, a gente precisa analisar o conteúdo disso, é que, na verdade, isso se dá em função de prejuízo para a população, né? Porque nós conseguimos, em outros momentos, dialogando, analisando as emendas, preservar muitas emendas da oposição. O que é que mais apresenta emenda? Preservar muitas emendas da oposição e melhorar as propostas encaminhadas pela administração municipal. É muito ruim quando se nega a possibilidade, inclusive de discussão. Eu disse aqui, vou repetir, os argumentos foram ininteligíveis. Qualquer pessoa que vai ler o que é que diz o artigo 69, o artigo 83 da LDO, vai entender o que eu estou dizendo. É fácil citar artigos. Eu disse ao vereador Vinícius, que vi hoje presidindo a Comissão de Finanças, a ressurreição do velho amigo presidente desta casa, lá em outros tempos. Então, veja, eu primeiro quero dizer isso, é muito ruim quando o parlamento, por alguma questão mal resolvida, deixa de analisar propostas apresentadas para a população. Hoje de manhã, um colega antecipou o que seria isso. Antecipou, inclusive, dizendo, já para justificar, porque é preciso justificar ao povo
por que determinadas emendas foram rejeitadas, tendo em vista que elas interessam ao povo. E foram rejeitadas pelo simples fato de ter a lavra de alguém da oposição. Então, eu quero primeiro lamentar isso. Segundo, tem um aspecto, não é só pelos 40%, tem um aspecto específico desse projeto. Porque, veja, o que é que nós tínhamos aqui hoje para poder votar? O que nós tínhamos? Ou votaríamos nos 40% de remanejamento que a lei orçamentária encaminhada pela Prefeitura garantia, ou tínhamos a opção de votar na emenda apresentada por diversos parlamentares da oposição, eu inclusive apresentei uma com essa natureza, que era de reduzir esse remanejamento para 20%. Deixa eu explicar ao povo o que é que isso significa. O projeto que a prefeita Emília Corrêa mandou para a Câmara Municipal de Aracaju é um projeto que diz assim: aprovem o orçamento, mas eu quero preservar para mim o direito de, sobre minha discricionariedade, a meu critério, remanejar até 40% do que vocês definirem. Se vocês disserem que é tanto para determinada despesa, eu vou dizer, não, em até 40% eu remanejo do jeito que eu quero. Vejam, é um percentual muito elevado para você permitir que um administrador manipule o orçamento. Porque dessa forma, quanto mais aqui se aprova isso, mais o papel dessa casa é diminuído. Eu já vi aqui se aprovar orçamento com 80% de possibilidade de remanejamento. Era um escândalo. Era praticamente negar o orçamento. Era dizer assim, não tem orçamento, deixa tudo na mão do prefeito, ele gasta quanto ele quer. E foi aprovado. Foi aprovado, inclusive, por algumas figuras públicas que depois ocupavam a tribuna defendendo 5%, 20%, que hoje manda 40%. Então, veja, eu quero dizer que 40% é muito. Diminui o papel do parlamento. Quero dizer que não analisar e considerar as emendas da oposição, mesmo se elas beneficiam o povo, é ruim para esta casa. E quero dizer que é muito ruim colocar digital num orçamento aprovado dessa forma. As opções eram 40% ou 20%. A casa terminou fazendo uma opção, 40%. A prefeita que criticava isso, fez uma opção, 40%. Acho que tem que explicar ao povo. Por que quando era vereador o discurso era um e agora é outro? O que é que leva a essa mudança? Qual é a necessidade? Até porque o exercício orçamentário de 2025 está comprovando que é possível, sim, fazer uma gestão sem atropelos, sem problemas, com essa margem de remanejamento. Então, meus colegas, foi um dia muito desafiador, um dia natural num parlamento, né, que é de divergências, de diferenças, mas é um dia que marca as votações, porque ele escancara, esse dia escancara muita coisa. Escancara qual é a opção, porque se faz a opção de não levar em consideração emendas que interessam ao povo só porque a digital é da oposição, escancara o fato de nós, como parlamento, autorizarmos a administração até a discricionariedade sobre quase a metade do orçamento, porque 40%, vamos aqui combinar, é quase a metade do recurso, fica ali à disposição de movimentação de acordo com o interesse do chefe do executivo de plantão. E escancara também a opção, digamos assim, contraditória da gestora, que como vereadora manifestou por diversas vezes a contrariedade, acusava de falta de planejamento, defendia que era possível fazer de outra forma, e quando chegou, teve a oportunidade, o povo teve a oportunidade de romper com o sistemão, o que é que ela faz? Ressuscita as regras do sistemão, porque essa é uma regra do sistemão que ela tanto defendeu contra. Eu lamento, porque, olhando aqui para a vereadora Selma, a vereadora Sônia, duas mulheres desse parlamento, a vereadora Tânata, que está ali, olhando para as mulheres que constroem o dia a dia aqui do funcionamento dessa casa, eu digo o seguinte, todos sabem, eu não votei na vereadora Emília quando foi candidata a prefeita, não sou da base aliada dela. Agora, sinceramente, é a primeira mulher que dirige a capital. Eu, como entusiasta que sou da presença feminina nos lugares de poder, torcia para que ela fizesse um trabalho que mostrasse que, de fato, quando a mulher chega, faz diferente, porque faz. A chegada da mulher no espaço de poder não é só simbólico, é importantíssimo, é histórico.
E um dia como hoje deixa a gente triste, porque meio que ressuscita o fazer mais do mesmo, quando tem a oportunidade de fazer diferente. Quando tem a oportunidade de fazer diferente. Ela podia ter mandado os 30, por exemplo, podia ter mandado os 20, 25, que foi depois proposto por alguém que terminou não prosperando, mas não, optou por manter os 40, optou por manter um esquema, que é um esquema de deixar para o chefe do Poder Executivo definir como o orçamento vai ser feito. Quero concluir dizendo o seguinte: eu sou, como já tenho dito aqui diversas vezes, professor de História. A história registra que os parlamentos surgiram no mundo para frear duas coisas. A ganância arrecadadora dos reis. 2, para dizer onde os reis deviam aplicar o dinheiro que tomava do bolso do povo em forma de tributo. Essa é a razão originária do surgimento dos parlamentos no mundo. No mundo. Toda vez que a gente se debruça sobre o orçamento, nós estamos nos debruçando sobre a coisa mais importante da origem do parlamento. E quando a gente abre mão como poder de dizer, olha, está aqui, o limite para você mexer é este, e fixa um limite que é razoável, que é o limite de 20%, como nós propusemos, abre mão disso para votar 40%, é a gente dizer, o papel do parlamento é menor. A administração pode mexer da forma que achar mais conveniente, em até 40%, que é quase a metade do orçamento. Eu acho isso ruim, mas, evidentemente, como sempre, democrata que sou, me curvo aos desígnios da maioria, reivindicando, contudo, o respeito às minorias, os direitos das minorias, que numa democracia têm que ser respeitados e reconhecidos. Portanto, meus amigos, vou seguir a orientação do líder da bancada de oposição e com muita tranquilidade, porque não quero deixar também no orçamento que permite isso, a digital aí, vou seguir a orientação do meu líder de bancada, o vereador Heber Batalha, e espero que a gente possa superar esse método que é muito ruim e construir, em 2026 teremos novas discussões, construir um novo modelo, onde a gente analise conteúdo mais e menos a origem da votação. Porque eu sei que tem colegas da bancada de situação que não estão muito satisfeitos com rejeição a determinadas emendas, que apoiariam. E tem que tomar cuidado com isso, para não voltar aquela pecha de bancada do amém. A gente tem que exercitar a vontade popular. Era isso, presidente. Muito obrigado.